Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Senhor nosso Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa de terça-feira, uma manhã de bênção. Temperatura baixa, não é no exterior, mas o nosso interior não é aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Esta semana nós queremos falar muito sobre essa ação de Deus sobre nossa vida, a ação do Espírito Santo sobre a nossa família, a igreja do Senhor. Eu quero compartilhar com você, não é esta ação do Espírito Santo na vida, não é da igreja. Está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante, onde nós vimos aqui uma oração maravilhosa, onde Paulo, ele está intercedendo, não é, pela igreja do Senhor. Diz ele no texto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esta oração, Paulo estava exercendo aqui um poderoso ministério auxiliado pelo Espírito de Deus, por aquele a quem Deus delegou a igreja, para ele estar fortalecendo ela, para estar ajudando ela. Lembra, quando eu falo da igreja, eu falo eu e você, pessoas individuais, a igreja do Senhor, aonde habita o Espírito de Deus, aonde habita o Senhor Jesus, em nossa vida e em nossos corações. Paulo estava realizando aqui um grande ministério de intercessão por essa igreja. Paulo estava preso, estava em Roma, estava preso quando ele estava realizando esta oração intercessória pela igreja do Senhor. Esse ministério é importante, irmãos. O ministério da oração na vida do cristão através da ação poderosa do Espírito de Deus. Não é? A oração, não é? Ela é para nós a ação, a resposta da ação de Deus nas nossas vidas é através da oração. As Escrituras, a Bíblia, irmãos, nos revela a vontade de Deus. A Bíblia, as Escrituras revela para mim e para você a vontade de Deus. E é na oração que nós pedimos que Ele a realize em nossas vidas, a vontade de Deus. Realize em nossas vidas a vontade de Deus. Paulo, nesse momento em que ele está orando pela igreja, a igreja estava passando por sérias dificuldades, lutas incessantes, crises das mais adversas, crises morais, crises existenciais
Existenciais quer dizer crises financeiras, crises na área da saúde, crises na hora de conflitos, crises existenciais. A igreja estava passando por um momento bastante difícil e Paulo estava preso agora. Mas Paulo, ele intercede ao Senhor, ele busca, ele ora ao Senhor por esta igreja, não para que o Senhor viesse mudar as circunstâncias que eles estavam vivendo, mas que o Senhor viesse a dar à igreja do Senhor o poder do Espírito Santo para poder suportar as aflições que eles estavam fazendo. A preocupação de Paulo não era com as coisas materiais, não é, mas sim com as coisas espirituais que a igreja viesse a suportar e viesse a passar todos esses momentos. A oração que Paulo estava fazendo não era somente uma oração espiritual, mas uma oração específica. Paulo usa as expressões genéricas aqui. Ele não está pedindo, irmãos, o alívio dos problemas, mas o poder do Espírito Santo para poder enfrentá-los. O poder concedido pelo Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida da igreja evidencia, não é a primeira coisa que é a salvação, mas o poder do Espírito, irmãos, o poder concedido pelo Espírito Santo evidencia a capacitação da igreja suportar as adversidades da vida. Precisamos ser fortalecidos com o poder. E Paulo está falando ali no capítulo 3. Com o poder, porque nós somos fracos diante das adversidades. Mas nós dependemos, não é deste poder, porque o diabo ele é silencioso, ele é astuto, ele é sagaz e ele é oportunista. Ele vê um momento frágil, um momento de dificuldade, um momento de declínio, não é da igreja do Senhor com a falta da oração. Ele vê a fragilidade, não é da igreja do Senhor com a falta de oração, com a falta de consagração, com a falta de busca. E ele aproveita esses momentos porque ele é oportunista. Então nós precisamos estar revestidos do poder, assim como Paulo está falando ali. Ser revestido do poder, ser dependente do poder de Deus. Não é na mente, no coração e à vontade de Deus. Nós dependemos, não é deste fortalecimento para vivermos, irmãos, nos nossos dias de hoje, vivermos de modo em que possamos, então, resistir às adversidades da vida. Diz o apóstolo Paulo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E esta manhã, você venha entender esta mensagem de Paulo, no capítulo 3, versículo 14 até o 21, a oração que Deus faz pela igreja, não é? Então, que Deus venha te abençoar nesta manhã, que você venha compreender a ação do Espírito Santo necessária na minha e na tua vida, a dependência da ação do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida é diária, é através da oração que nós vamos buscar que o Senhor venha cumprir a sua vontade e venha executar a sua vontade, não é? Todos os dias, minha família, no local onde eu trabalho e aonde eu estou, onde o corpo se reúne, não é? Deus te abençoe, que você venha vencer os teus projetos, venha vencer as tuas dificuldades, adorando o Senhor, orando a Deus. E aí você vai ser revestido do poder do alto que opera na igreja. O poder do alto, o poder do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Vença hoje as tuas limitações.
Vença hoje as tuas dificuldades, não é? Abraçada pelo poder e pela evidência do Espírito Santo de Deus na tua vida, através da oração, da consagração e da santificação. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, eu oro nesta manhã pela tua igreja. Aqui está em casa, aqui está trabalhando, aqui vai sair agora para o trabalho. Eu venho orar ao Senhor para que tu venha nos revestir, ó Senhor, desta graça. Aonde o apóstolo Paulo estava orando pela igreja, Paulo estava preso, mas as limitações do Espírito não estavam no cárcere. Paulo estava liberto espiritualmente, livre espiritualmente. E assim nós devemos de estar libertos, não é? Espiritualmente, para podermos clamar o teu nome e buscar da tua graça, mesmo vivendo em dias de prisões, nas adversidades que nós passamos diariamente. Senhor, ajuda a tua igreja a vencer todas elas. A material, a física, a espiritual, a financeira, na saúde, na família e no trabalho. Repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que não é teu na vida da tua igreja. E nos dá uma terça-feira de bênção, uma terça-feira cheia da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Repreenda a enfermidade. Senhor, eu oro nesta manhã pelos que estão enfermos no hospital, os que estão enfermos em casa, cura eles. Eu oro e aproveito nesta oração. Eu oro pelo Sidney. Coloca as tuas mãos, ó Senhor, sobre a vida dele, restaurando, curando e libertando ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Um bom dia, em nome de Jesus.